Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado. Que Tu venha nos conceder, meu Deus, sabedoria e discernimento, derramar sobre nós, do alto do Teu trono, Senhor, aquilo que Tu queres que nós possamos ouvir nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja eu, mas que seja o poder do Teu Espírito Santo me usando como instrumento, Pai, para transmitir a palavra que Tu queres do alto dos céus, em nome de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, que fala sobre 10 leprosos que são curados. Aleluias, glórias a Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiu-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Glórias a Deus. Aleluias. Eles foram curados, amados. E assim como lá no Salmo 116, versículo 12, que é a pergunta que eu quero nos fazer nesta hora. O salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É movido por gratidão. O salmista pergunta: é justo para com Deus que todos nós façamos a pergunta do salmista, tanto pelo que o Senhor nos dá, como pelo que verdadeiramente de outros recebemos em nome dele, pelos seus benefícios, por ele, tão simplesmente. Amados, nesse capítulo que eu acabei de ler para vocês, em Lucas 17, 11, que diz: Jesus estava a caminho de Jerusalém ao passar entre Samaria e a Galiléia, e perto de uma aldeia, 10 leprosos acampados em tremendo abandono, vergonha. 9 destes leprosos eram judeus e 1 era samaritano. O sofrimento dos 10 os juntaria na dor e compartilhavam tudo aquilo. A lei da época exigia que ficassem pelo menos 100 metros dos não enfermos. Quando passava alguma pessoa, os doentes tinham de gritar: impuro, impuro. Eles mendigavam, comiam até comidas do lixo. O que mais os atormentava era a lembrança dos queridos que tiveram de abandonar, perderam esposas, filhos, lares, carreiras, o respeito, a esperança de serem úteis. Alguns eram judeus fiéis na igreja, agora estavam longe da aldeia, sem nome, expostos num viver de vergonha, de sofrimento inexprimíveis. E ali fora da cidade, aqueles homens encontraram Jesus. E Jesus ordena que eles fossem para Jerusalém com a finalidade de se apresentar ao sacerdote, pois só o sacerdote poderia declará-los puros. No caminho, eles observam que um milagre aconteceu. Aleluia, as glórias a Deus. Entre eles havia um samaritano. Quando este samaritano percebe que tinha sido curado, resolve voltar ao encontro de Jesus, louvando a Deus em voz alta. Aleluia, as glórias a Deus. Ao encontrar-se com Cristo, este lhe pergunta: não foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Esta pergunta nos revela uma forma errada de muitas pessoas que se relacionaram com Jesus, com Deus. Hoje muitos agem como os 9, que não voltam para agradecer. Isso me fez perguntar por que é que em cada geração há um remanescente que corre atrás de Jesus, cheio de ações de graças. Porque Deus sempre tem um em meio a 10 que deixa tudo e volta só para adorar e louvar a Cristo, enquanto os outros 90% continuam na rotina. Por quê? Ele voltou porque queria mais do que a cura, queria mais do que os benefícios físicos e materiais. Ele voltou porque tinha sede de Deus e certamente ele sabia que Jesus era a fonte de água viva. Ao ser curado, aquele samaritano compreendeu que Jesus não era um homem comum, era o Filho de Deus. Aleluia, as glórias a Deus. Ele percebeu que era mais importante ir novamente ao encontro de Cristo do que ao encontro de um sacerdote judeu que provavelmente o receberia com preconceito. E por isso, ele volta para adorá-lo, agradecê-lo e suprir sua alma com alimento espiritual e salvação eterna. Aleluia, glórias a Deus.
Julgamos a estes 9 porque erraram e não voltar. Mas nossa tendência é parecida, amados, em muitos momentos da nossa vida, com o comportamento deles também. Procuramos a Deus para obter dele suas bênçãos e muitas vezes não procuramos e do reconhecimento da sua palavra. Às vezes erramos porque procuramos a Deus por aquilo que ele tem para nos dar e não por aquilo que ele é. Aleluias, glórias a Deus. A gratidão, amados, foi o sentimento que moveu aquele samaritano a voltar e adorar Jesus por aquilo que ele é. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer nesta hora, você que está ouvindo essa mensagem, é uma mão dupla, eu sei, mas no salmo lido anterior também, o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É movido por gratidão. O salmista pergunta. Certamente ele perguntou, e nós poderemos nos perguntar a cada um de nós também: que posso dar ao Senhor? Que gesto posso ter ou que comportamento como forma de expressar minha gratidão por Deus, por tudo que tenho recebido dele? Eu lhe pergunto, o que eu e você podemos fazer mais para Deus como forma de expressar gratidão? Será que nossas atitudes realmente revelam que há em nós um coração grato? Será que temos agido com compromisso na obra de Deus como uma forma de demonstrar coração grato? Será que temos orado e meditado mais na palavra do Senhor como forma de evidenciar gratidão? Amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se desejamos ser gratos, devemos ver que há algo especial em tudo o que é colocado em nossas mãos. Seja a igreja, o emprego, a pessoa com a qual nos casamos, a casa em que moramos, a família que temos, o ministério que realizamos na igreja, enfim, em cada coisa que o Senhor nos tem dado, temos que sim glorificar o Senhor. Devemos nos lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas que recebemos e que existe um princípio espiritual. Aleluias, glórias a Deus. Quando a gratidão, amados, a multiplicação e a prosperidade em todas as coisas. Será que eu e você somos gratos a Deus? Pense nesse momento em alguns motivos pelos quais deve agradecer mais ao Senhor. Pense também como poderá retribuir o Senhor por tudo que Ele tem feito. Em quais pontos você poderia melhorar para se tornar mais grato? Vamos ter um momento de gratidão a Deus por tudo que temos recebido. Cada irmão deve falar ao Senhor um motivo de gratidão. Agora, através da oração, oremos então para a glória e honra do Senhor Jesus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças te dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que lhe brilhou, pela oração respondida e a esperança que nos deu, pela cruz e o sofrimento e também a ressurreição, pelo amor sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida sempre. Graças irei te dar, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo milagre da vida, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nessa hora, que Deus vos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus nessa hora. Glória a Deus, aleluias. Amém? Amém.